salve galera, voltando com mais um boletim para o canal Detetive Vascaínos. Falta pouco para o fim de 2022 e aqui estamos firmes e fortes para transmitir para você as notícias do Vasco. Ontem não estive por aqui, noticiário do Vasco totalmente sem novidades e, como vocês sabem, não gosto de ser repetitivo. E a perda também irreparável do Rei Pelé também, né? Fazendo com que o futebol brasileiro e mundial ficasse mais triste, influenciou e muito nessa minha ausência. Mas vida que segue, estou de volta e antes de mais nada já sabe, né? Apoie o canal deixando seu like nesse vídeo, deixando seu comentário, se inscrevendo se ainda não é um inscrito e compartilhando os nossos vídeos em grupos de Zap. Bom, nesse boletim de hoje vamos pontuar algumas situações sobre o Vasco, nomes que já foram especulados, como ficou a situação deles, o que há de verdade em alguns que começaram a pipocar por aí recentemente, e falar da nossa realidade atual, o time que segue treinando e que hoje não se saiu bem, né? Num jogo treino contra o Bangu, ligando assim o sinal de alerta. Te convido desde já a assistir esse vídeo até o final e vamos em frente. Bom, galera, iniciando esse boletim trazendo as últimas informações do Vasco. O Vasco hoje disputou um jogo treino com o Bangu no CT Moacir Barbosa e perdeu, viu? O time de Moça Bonita derrotou o Cruz Montino por 2-1. O gol do Vasco veio através do garoto Egnaldo. Barbieri botou em campo a seguinte equipe. Veja aí. Raus, Paulinho, Miranda, Léo Pelé, né? E Edmar, Zé Gabriel, Figueiredo e Nenê, Marlon Gomes, Pedro Raul e Gabriel Peck. No segundo tempo, o time veio todo modificado, com Alexander, Rodrigo, Anderson Conceição, Ulisses e Paulo Victor, De Luca, Galarza e Palácios, Vinícius, Eric, Marcos e Egnaldo. Realmente tá precisando chegar reforços urgentes para esse panorama mudar. Óbvio que treino é treino e jogo é jogo, mas o elenco ainda carece de bons nomes. Nomes que cheguem, peguem a camisa e já entrem em campo. Lembrando que este foi o segundo jogo treino do Vasco sob o comando do Barbieri. Na última sexta, o Vasco havia goleado o Porto Real, time amador do Rio, por 6-0. Bom, e por falar em chegadas, é esperado que a situação do Lucas Orediano se resolva, né? O acerto já é dado como certo pelos clubes, mas há algumas situações burocráticas entre as partes que impediram a sua vinda para o Brasil nesta semana a fim de realizar os exames médicos e a sua assinatura de contrato. Mas o jogador é aguardado nessa próxima semana no Brasil. As festas do final de ano também adiaram um pouco essa situação. Mas o Lucas Orediano já se despediu dos seus colegas no Vélez, dando prova mais do que suficiente que é questão de tempo essa definição. Outro que também está para ser anunciado na próxima semana é o zagueiro Robson Bambu. Tudo certo entre as partes. O atleta deve chegar por empréstimo, com o Vasco tendo a opção de compra. O jogador já realizou exames médicos e tudo ok com ele. Resta saber qual o Robson Bambu que está chegando a São Januário, né? Pois aquele que atuou pelo Corinthians foi muito ruim. E até no início da França não estava bem, viu? Tanto que foi uma negociação rápida e sem problemas. Bom, agora vamos relembrar alguns nomes que andaram sendo cogitados no Vasco e acabou ficando no segundo plano no noticiário recente. Digo isso pois recebo muitas mensagens perguntando que fim levou o jogador tal e como está aquela situação, enfim. Então vamos lá esclarecer, pessoal. Zagueiro Joaquim do Cuiabá. Houve uma sondagem, um interesse sinalizado do Vasco pelo jogador de 24 anos, mas, pelo visto, só ficou nisso mesmo. Falei hoje com o representante dele, o empresário Luizinho Piracicaba, e a informação passada para mim sobre o seu futuro é que a tendência é que ele vá para o futebol do exterior. Outro jogador que muitos me perguntam, esse até meio recente, o meia Franco Fagundes, camisa 10 do Nacional do Uruguai. Tanto o Nacional como o empresário do jogador negam qualquer recebimento de uma oferta formal do Vasco. Houve consultas, mas também ficou nisso. Fica a expectativa se o Vasco vai voltar mesmo a carga pelo atleta. Muitos torcedores desejando o jogador, mas é um atleta bem valorizado. E hoje eu pude conversar com alguns colegas do Uruguai, que fazem a cobertura diária do Nacional, para saber mais detalhes do futuro dele. Eles confirmaram que o clube recebeu ofertas, mas nada formal. Que não vão deixá-lo sair por pouco dinheiro, já que o Fagundes é o principal ativo que o Nacional tem em mãos nesse momento. E há uma possibilidade, inclusive, do jogador ficar por lá por mais 6 meses, caso não pinte por agora uma oferta muito boa para ambas as partes. Enfim, cogita-se que a pedida do time uruguaio seja de 8 milhões de euros, mas se o Vasco chegar perto disso, de preferência pagando à vista, cash,
pode levar o atleta, né? Mas são conjunturas, até porque, como eu falei, por hora só ficou na sondagem. A oferta mesmo até hoje não foi feita. Em relação ao zagueiro Alex Duarte e o atacante Robert Morales, ambos do Cerro Porteño do Paraguai, por hora também tudo na mesma. Nenhuma movimentação, né? Ou proposta. O Vasco não formalizou nada e creio que fala mais alto a vontade dos jogadores e de seus representantes em atuarem no futebol brasileiro. O Cerro se mantém em silêncio, mas dos bastidores do clube paraguaio, os rumores são de que a dupla dificilmente fique por muito tempo, né, por lá, já que as consultas e os oferecimentos dos empresários são constantes. Em relação ao volante Jair, que hoje acabou seguindo o Vasco no Instagram e criou uma euforia em parte da torcida, não tem nada ocorrendo, pessoal. Eu já tinha deixado claro, inclusive isso num vídeo recente, falando que tanto o empresário do atleta como o Atlético Mineiro, através do Rodrigo Caetano, já haviam negado qualquer recebimento de oferta do Vasco. Portanto, por hora, só especulação e nada mais. Para essa posição de volante, o Vasco foca em Vinícius Zanocelo e o Léo Naldi. Há outros nomes que estavam no segundo plano no radar, né, como o do Zé Ricardo, volante do América Mineiro, que já trabalhou com o Paulo Brax e o Barbieri por lá, mas a sua permanência no time mineiro é improvável, e é um jogador que vai ficar livre no mercado a partir de amanhã, né? E, enfim, ficou para 2023 mesmo essa situação dos volantes. Não só dos volantes, como também a do goleiro. Desde o Natal, o nome do Ivan começou a ficar forte em São Januário. Porém, a situação ainda não teve uma evolução. Isso porque o empresário do atleta, o Fernando Garcia, segue afirmando que o Vasco só fez uma consulta e não apresentou uma proposta. Falei ontem à noite com ele, inclusive tentei falar com ele hoje, pois surgiu uma notícia de que o Ivan teria rescindido o contrato com o Zenit da Rússia, mas até o momento que eu gravava este vídeo, agora à noite, eu não tinha conseguido o seu retorno. Portanto, acho que entre o Vasco e o Corinthians não teria problema. Precisa resolver sim entre o staff e ver essa situação do Zenit, com quem o Ivan tinha contrato em vigor. E para encerrar, vamos focar em mais uma posição que o Vasco busca intensamente no mercado para reforçar o elenco. A lateral direita, hein? O time hoje tem apenas jogadores da base para essa posição, ficou claro hoje no treinamento, e precisa mais do que nunca trazer um cara cascudo, ou com experiência no setor, né? Volto a dizer que o clube procura assim no mercado sul-americano esse jogador. Talvez por isso a demora em se reforçar nesse setor. Muitos oferecimentos, mas o Vasco está sendo cauteloso nesse sentido, pois não quer errar nas escolhas. O Abel e o Barbieri também estão participando em muito desse processo, junto com os analistas do Vasco e da 777. De ontem para hoje surgiram dois nomes, dois uruguaios, diga-se de passagem. O José Luiz Rodrigues, de 25 anos, com passagens pela seleção de base do Uruguai e que está no Nacional, e o Agustín Santana, lateral do Defensor Sporting, eleito o melhor da posição do campeonato uruguaio e tendo o Jorge Luiz como seu suplente. Jogador jovem também, mas a situação é a seguinte: em relação ao Agustín, não tem nada. O jogador, inclusive, finalizou sua passagem hoje pelo Defensor. O clube já oficializou nas redes sociais a sua saída e tem um acordo, o jogador tem um acordo, né, de palavra para jogar no Defensa e Justiça da Argentina por um contrato de 1 ano. Já em relação ao José Luiz Rodrigues, conhecido como El Pumita, a imprensa que cobre o Nacional informa que o clube uruguaio, né, tem uma oferta real do Vasco e que está estudando a proposta. Ainda não consegui essa confirmação. Inclusive, uma coisa que eu achei estranha hoje, que em todas as vezes que eu falava com o presidente do Nacional, o senhor José Fuentes, sobre o Franco Fagundes, que é jogador deles, o mesmo me respondia, esclarecendo a questão, né, dizendo que não tinha nada e tal. Já com esse jogador, que está sendo cogitado no Vasco, desde ontem eu venho mandando mensagem para ele. Ele visualizou as mensagens por 2 vezes e não me retornou até então. Vamos ficar atentos, pois pode ser um sinal de que tem algo no ar. Mas, por hora, a situação é essa. Ufa, galera, quanto nome, né? Mas a tendência é que outros nomes surjam. Posso estar gravando agora com vocês esse vídeo aqui, daqui a pouco vai surgir mais e a gente vai ter que correr atrás. Bom, pessoal, estamos chegando ao final de mais um ano. Estou gravando esse vídeo dia 30, quase dia 31. Provavelmente será o último de 2022, caso não surja nenhuma notícia de última hora.
Por isso eu queria agradecer a cada um de vocês que prestigiou esse trabalho, acreditou, vestiu a camisa e até hoje é o nosso inscrito. Muito obrigado mesmo pela parceria de 2022 e que ela continue em 2023. A gente nunca sabe o dia de amanhã, mas eu espero que esse projeto continue no ar com a mesma pegada, com a mesma força, mas com ambições renovadas. Para mim é um orgulho muito grande poder conversar diariamente com cada um de vocês através desse canal e vamos receber um ano novo com a alma renovada, de esperança e alegria, carregando acima de tudo Jesus no coração. E que assim seja um ano todo, viu? A todos desejo um feliz ano novo, um 2023 de muita paz, sucesso e saúde. Fiquem com Deus e até 2023. Tamo junto!